60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala com vocês é Cristiano Fonseca, mais um sobrevivente. E hoje, a resenha fora da curva vai ser da hora. Se prepara para ouvir. Saudações, meus amigos da Liga do Bem. Como já fiz na introdução, estou me apresentando, meu nome é Cristiano Fonseca. E hoje eu estou trazendo para vocês a resenha fora da curva deste livro aqui. Racionais MC, Sobrevivendo no Inferno. Livro esse lançado no ano de 2019 pela Companhia das Letras. Esse livro, na realidade, ele se trata de criar uma forma de transformar numa literatura mais fácil o encarte do CD de mesmo nome, produzido pelo Racionais MC no ano de 1997. Então, você não vai esperar nada muito diferente. Ele não é um livro, mas ele acaba sendo um registro bibliográfico, melhor dizendo, importante. Por quê? Porque é o seguinte, esse CD do Racionais, ele foi produzido e divulgado em 1997, e ele foi um marco na indústria fonográfica brasileira, por causa da grande maioria, que o grande pessoal fala, por causa de uma única música chamada Diário de um Detento, onde o Jocenir, que é um preso, amigo do Mano Brown, fez um rap, fez um poema, fez uma canção, contando do ponto de vista de um preso o que aconteceu no dia 2 de outubro de 1992, que foi o massacre do Carandiru. Eu acredito que muitos de vocês que vão estar chegando nesse vídeo vão estar chegando pelo fato de que esse livro foi incluso como literatura obrigatória para o vestibular da Unicamp a partir desse ano, 2020. Então, por essa forma, eu vou fazer uma resenha um pouco mais longa. Eu não vou fazer propriamente uma resenha, eu vou falar da minha relação com essa obra literária. Por quê? Para quem não me conhece, eu nasci no ano de 1981 e fui criado no Jardim São Luís. O Jardim São Luís, ele é um dos bairros daquela grande região ali da Zona Sul que a gente chama de Capão Redondo. Para falar a verdade, ele fica bem na divisa entre o Capão Redondo e o Santo Amaro. Por causa disso, muito da realidade que os Racionais mostram nesse disco, ela é um pouco da minha história também. Por quê? Porque algumas das coisas que eles citam no álbum, eu vivi. Eu conheci gente que viveu, que nem, por exemplo, na canção Fórmula Mágica da Paz, ele retrata a morte de um conhecido dele chamado Delay. A morte do Delay, como ela se deu, ela é muito parecida com a morte de um grande amigo que o meu tio e meu pai tiveram, que foi o Dinho. O Dinho, ele era um rapaz que, como todo mundo ali, era um rapaz comum ali da quebrada, da periferia. Molecão, tinha um sonho de conseguir um futuro melhor para a vida, para a família dele, então ele viu no futebol essa oportunidade, começou ali jogando na várzea, ali no bairro mesmo, jogando, agora eu não lembro se ele jogava no Brasília ou no Bom Sucesso, que era o nome dos dois times de várzea ali do bairro. Ali conseguiu numa peneira passar, se eu não estou enganado, foi para a Portuguesa, mas logo foi chamado para o Cruzeiro, ele ia jogar no Cruzeiro em Belo Horizonte. E no final de semana que ele ia se apresentar no Cruzeiro, ele estava na casa da mãe dele, alguns dos amigos dele, que também era o círculo de amizades do meu tio, chamou ele para ir dar um rolê à noite, porque seria uma espécie de bota fora dele, porque seria o último final de semana que ele ia passar lá no bairro, antes de ir para Belo Horizonte para se apresentar para o Cruzeiro. Então ele saiu com os caras, inventaram de ir numa bodeguinha lá, que
tocavam uma música, um negócio assim, que a gente sabia que não tinha uma boa fama. Aliás, nenhuma dos barzinhos, das baladas lá da quebrada tinha boa fama. Por quê? Justamente por causa do cenário que é descrito aqui nesse livro do Racionais. Você tinha muita violência, seja da parte dos próprios habitantes, seja da parte da polícia. Não era seguro para você, jovem, negro, sair de casa, porque você não sabia se você ia voltar vivo, principalmente à noite. Mas mesmo assim, ele saiu com esses amigos do meu tio também. Foram nessa bodega. Eu não vou lembrar o nome da bodega, porque quando aconteceu eu era muito criança. E lá houve uma discussão de dois caras que não tinha nada a ver com o Dinho, nem a ver com a turma de amigos do meu tio. Um desses imbecis sacou uma arma, deu um tiro. Esse tiro pegou no peito do Dinho. Ele ia fazer 18 anos. E ele morreu assassinado de bobeira. E assim como aconteceu com o Dinho, era muito comum acontecer com todo mundo que morava lá no bairro. E por isso que esse disco do Racionais, quando ele foi lançado em 1997, ele me mudou, ele me transformou. Ele transformou a cabeça, eu acho que de todo jovem, de toda a quebrada do Brasil que passava por situação parecida. Ele modificou a cabeça, ele mudou a forma da gente pensar, da gente entender algumas coisas. Porque que nem essas 4 frases que eu falei no começo do disco, no começo do meu vídeo, melhor dizendo, elas são a primeira parte do capítulo do Racionais, capítulo 4, versículo 3, que é a terceira faixa do disco. A primeira faixa, ela se trata de uma oração, que seria a oração pedindo a bênção de São Jorge Guerreiro. São Jorge Guerreiro, no sincretismo do cristianismo com as religiões africanas, do cristianismo católico com as religiões africanas, é comparado a Ogum, o deus guerreiro. Então, quando no começo do disco você vê o cantor cantando a oração de louvor a São Jorge, que foi escrita por Jorge Ben, escrita e musicada por Jorge Benjor, da forma como ele canta, é como que se ele estivesse pedindo para que um santo guerreiro, um santo protetor, um santo que tinha fama, que tem a fama dos seus devotos, de lutar por eles, as suas guerras, as suas lutas, é como se ele estivesse pedindo proteção, para trancar o corpo mesmo, para aquilo que ia se iniciar. Que nada mais era que um dia na vida de qualquer pessoa que cresceu ali na quebrada. A faixa número 2, ela é uma reflexão chamada O Gênesis, que ela é curtinha, é um poema curtinho, que eu vou até ler para vocês aqui, que ele diz o seguinte: Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, bebida, as putas. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta. E tô tentando sobreviver no inferno. E aí sim, ele parte na faixa 3, através da leitura do Primo Preto, que também é um outro rapper conhecido também, onde ele fala essas 4 afirmações. E essas 4 afirmações que pra gente que vivia, ou que vive, pra gente que é negro, que vive nesse país, até aquele momento, olha, gente, vocês têm que entender uma coisa, a gente está falando de anos 90 no Brasil. Anos 90, a internet era uma coisa que estava engatinhando no país e não era todo mundo que tinha acesso. Eu só vou ter internet na minha casa no ano de 1999. E mesmo assim na internet de escada. Antes disso eu não tinha acesso à internet. E sem falar na quebrada mesmo. Na quebrada acho que ninguém nem sabia o que era internet.
Era muito difícil pra gente assistir a MTV. Pra gente que era adolescente naquela época, a MTV era a principal forma da gente descobrir as novidades, saber o que estava tocando na gringa, o que era moda, o que era música, e era muito difícil pra gente na quebrada assistir a MTV, porque não era todo lugar que o sinal de UHF chegava. Imagina você ter acesso à internet, esse tipo de coisa, isso não acontecia. Então, assim, essas 4 verdades eram coisas que a gente sabia no fundo da alma da gente. Que a gente era vítima constante da violência policial, que a gente não tinha acesso à universidade, que a gente vivia com um alvo na testa, no peito e nas costas, sabendo que o tempo todo você poderia ser assassinado ou alvejado pelo motivo mais fútil que fosse. Então, assim, da primeira vez que eu ouvi, a primeira música que eu ouvi desse álbum foi justamente capítulo 4, versículo 3, um dia, tocando na extinta TV, na extinta Rádio Manchete, que hoje virou Rádio Gospel, Rádio da Renascer, mas naquela época ela era uma das poucas rádios que tocava rap em São Paulo. Ela tinha um programa próprio para o público do rap, e, se eu não estou enganado, chamava Rap Brasil o nome do programa. Então era um momento, que não era o programa todo, era um momento que tocava rap nacional. Porque era muito comum eles tocarem rap gringo, tocarem Tupac, tocarem Notorious Big, tocarem Snoop Dogg, Dr. Dre, principalmente a galera do gangsta. E era muito difícil a gente ouvir rap nacional. E naquele dia, quando o radialista lá falou, o locutor falou, então galera, tá chegando um som novo aqui do Racionais, eu quero que vocês escutem Racionais capítulo 4, versículo 3. Mano, na hora que eu ouvi essas 4 primeiras afirmações, eu falei, puta, eu não tô louco. Tem mais gente com a mesma percepção de mundo que eu tenho. Então aquilo, pra mim, assim, foi uma coisa libertadora, saber que aquilo que eu percebia no meu dia a dia não era uma coisa minha, era uma coisa que era realmente um problema do Brasil. E eu falo que eu percebia por quê? Porque, assim, meu pai sempre foi operário, sempre foi metalúrgico, trabalhou como torneiro mecânico e tal. Numa época que você trabalhar de metalúrgico era uma forma de você ter uma certa, não era muita ascensão social no Brasil. Por quê? A gente está falando de final dos anos 80, início dos anos 90, quando o Brasil começa a ter uma reabertura política e ainda a gente vivia frutos do regime militar, tanto bom quanto os ruins. E isso, infelizmente ou felizmente, não sei, era um fruto bom do regime militar, que foi o quê? Que no Brasil se importava muito pouca coisa. Se importava muito poucos produtos, muito poucos materiais, então a indústria brasileira era muito, devido ao protecionismo do governo militar, ela era muito fomentada. Então quem trabalhava na indústria, quem era operário da indústria, ganhava salários muito bons nessa época. Lógico que para os padrões da quebrada. Então meu pai, com o salário que ele tinha, ele permitiu ele pagar uma escola, um ensino particular para mim e para o meu irmão, durante o nosso primeiro grau. Então a gente estudou no Colégio Adventista, lá perto do meu bairro, lá no Colégio Adventista da Vila das Belezas. Eu fui um elfo segundo o Thiago Ventura, tá? Antes que vocês comecem a fazer piadinha. Então, eu percebia que mesmo sendo uma escola cujo a mensalidade não era tão cara e que ficava praticamente no meio da quebrada, ali no meio da periferia, por exemplo, na minha sala eu era o único menino negro. Na minha sala de 40 crianças, tinha eu e mais 3 meninas que a gente poderia dizer que eram negros, sendo que dessas 3 meninas, uma passava por morena. As outras 2 eram retintas, até as outras 2 meninas, então não tinha como elas não falar que elas eram negras. Ou seja, numa classe de 40 alunos, a gente tinha apenas 4 crianças que eram negras. E a sala que o meu irmão estudou, que era 2 anos antes de mim, a sala do meu irmão também não era muito diferente, não. E, bem, mato, né? Bullying era mato. Bullying pra mim foi mato. E é um bullying racista mesmo. A ponto de, por exemplo,
Teve um dia que a mãe de um coleguinha meu de turma cometeu um ato racista com a minha mãe numa reunião de pais, porque, modéstia à parte, eu era um bom aluno, sempre tive notas muito boas, nunca dei reclamação nenhuma ao professor. Para falar a verdade, eu acho que eu era um dos top 5 de nota da minha sala de aula. A mãe de um colega nosso chegou numa reunião de pais interpelando a minha professora, na época, a professora Luzia, minha professora na terceira série, finada professora Luzia, que Deus a tenha. Interpelou. Ela teve a seguinte ação. A professora entregou os nossos boletins para os nossos pais, para nossas mães, né, no caso, porque foi uma reunião que aconteceu durante o horário de aula. Então, pais não foram só as mães praticamente, né, porque nessa época ainda se existia esse conceito, né, de geralmente as mães ficavam em casa cuidando das crianças e os pais saíam para trabalhar. E aí essa mãe desse colega meu chegou, pediu para minha mãe o meu boletim. Ela olhou meu boletim, pegou o boletim do filho dela, chamou a nossa professora, minha professora veio até ela pegou, mostrou os 2 boletins assim para minha professora e falou: como é que pode esse menino tirar notas melhores que meu filho? Vamos traduzir? Como é que pode esse neguinho tirar as notas que o meu filho, que era branquinho, loirinho, do olho azul, tirava? Não sei se alguns de vocês que foram meu colega de turma nessa época vão ver esse vídeo. Se vocês verem, não adianta. Eu não vou falar quem foi. Não vou. Eu vou guardar pra mim. Porque muito tempo se passou, não sei nem se a pessoa lembra mais, se tem lembrança desse ato. Eu sei que isso me doeu na alma. Quando minha mãe comentou em casa com meu pai, eu ouvi, aquilo me doeu na alma, a ponto de eu nunca mais nem olhar na cara desse colega. Eu demorei muito tempo, eu só fui perdoar ele, que o coitado nem sabia que a mãe dele tinha feito. Agora, depois de adulto, uma vez que a gente fez um reencontro da turma. Antes disso, eu nunca mais, eu nem na sala de aula eu falava com ele. De tanta raiva que eu tinha. Embora que ele também tinha umas brincadeiras bem idiota, bem racista, mas eu comecei a ter ódio dele por causa disso. E era isso que era a vida da gente ali. Era você sobreviver, porque você não sabia de onde vinha a porrada. Você sabia que em algum momento você ia tomar uma pancada, porque você vivia num mundo que não era para você. Aliás, isso é até uma coisa que eu penso, um projeto que eu tenho, que eu comecei a escrever há um tempo, uma série de contos, de crônicas chamada O Homem Preto no Mundo Branco. Porque, infelizmente, é assim que, não só eu, mas como eu acredito que todo jovem, todo homem, toda mulher negra nesse mundo ocidental se sente. A gente se sente como alienígenas num mundo que não foi feito para nós. E só que antes desse disco, a gente de uma certa forma, a gente tinha assimilado o discurso do opressor. Então de certa forma, a gente tinha vergonha de ser negro. A gente tinha vergonha. Eu mesmo, eu não me via com orgulho de ser negro, justamente por causa disso, por causa desse tanto de pancada que a gente tomava. E muitas vezes, assim, não em casa, na minha casa mesmo, graças a Deus, minha mãe e meu pai sempre foram muito gente boa nesse aspecto, sempre trabalharam muito bem a minha cabeça, a minha autoestima, a minha e do meu irmão. Mas, por exemplo, outros familiares meus, tios, tias, reforçavam ainda mais o discurso do opressor. Aliás, reforçam até hoje. Então, quando sai esse disco, eu tive a seguinte percepção, assim, que era uma coisa que a gente não tinha até aquele momento. Esse disco é pra mim. Essas músicas são pra mim. Elas estão dizendo aquilo que eu preciso ouvir, como um bom conselho, como um sermão mesmo, me indicando qual caminho a seguir para eu não cair na bandidagem, me ensinando qual que era o proceder para quando eu trombar com polícia racista,
me ensinando qual era o proceder quando eu trombasse com o pai de um colega de turma racista, quando eu trombasse com um taxista racista, como é que eu deveria me comportar, como é que eu deveria lidar com esse tipo de situação. E era uma música, e foram canções que diziam para mim o seguinte: você é bonito, você é inteligente, você tem valor. Dane-se que o mundo chegue para você e fale, mas você é preto, foda-se, você tem valor. E é isso que me deixava tão feliz, que me deixa tão feliz, de saber que hoje a Unicamp ela vai colocar essa literatura como literatura obrigatória no seu vestibular esse ano, justamente por causa disso. Porque isso é um recorte importante de um momento muito importante da história brasileira, momento esse que a gente está vivendo até hoje. Aliás, tinha dado uma melhorada, mas estão querendo regredir para isso. Estão querendo ratificar a violência policial, estão querendo empobrecer novamente a quebrada, estão querendo fazer uma série de coisas que a gente estava conseguindo vencer. E mais do que nunca, hoje em dia, músicas como Fórmula Mágica da Paz, como Com Mentira Vou Acreditar, como Rapaz Comum, essas músicas são importantíssimas para hoje. Mágico de Oz. Mágico de Oz, cara, é uma coisa absurda, assim. Muita gente, e eu estava vendo aqui no YouTube, muitos professores, muitas pessoas se atentam a falar só do Diário de um Detento. O Diário de um Detento, embora ele seja talvez a música principal desse disco, de fato, ela foi o carro-chefe, ela foi a música de trabalho, foi a música que virou videoclipe, que foi pro MTV, que ficou em primeiro lugar no top 10 da MTV, eu acho que por mais de ano, eu acho que ficou cerca de uns 2 anos, entre 1997 e acho que até 1999, pelo menos Diário de um Detento sempre ficava entre as 10 primeiras, desbancando muito artista gringo que era famoso na época, desbancando muito artista brasileiro que era famoso na época. E sempre tava lá, a galera sempre pedindo. O Espaço Rap da 105 FM, até hoje, sempre tem molecada aqui. Sempre tem a galera que pede, põe pra tocar Diário de um Detento do Racionais e tal. Mas essa música, embora ela seja a principal, você tem músicas muito tão boas quanto, que falam muito mais, que falam tanto ou falam muito mais com a gente. Eu digo com a gente quem? Você que está vendo esse vídeo, que tem o mesmo perfil que eu, que passou a sua adolescência convivendo no pior lugar de se viver aqui no Brasil durante aqueles anos. E é isso que é o grande mística, que é o grande barato desse disco. E assim, quando eu comprei esse livro, eu fiquei pensando se eu faria uma resenha dele ou não. Por quê? Porque na realidade ele é um encarte do CD. Ele tem um texto produzido pelo professor Acauã, onde ele que ele é professor de literatura brasileira na Universidade de Pernambuco. É esse texto aqui. Que é onde ele faz uma reflexão sobre o porquê de sobreviver no inferno ser tão importante. Ele fala sobre a forma como ele está estruturado, ele fala como que se deu a concepção como obra de arte dos Racionais para a produção desse disco. Coisa que os Racionais já meio que ensaiaram com o Raio X do Brasil, que foi o disco anterior deles. E que eles depois repetem a fórmula com tanto sucesso quanto com o Chora Agora Ri Depois, que é o álbum duplo que eles lançam cerca de 5 anos depois desse disco, que também é muito bom. Mas assim, o que eu quero mostrar para vocês hoje é a vivência, é como que, para alguém que viveu aquele momento, que foi ver o lançamento desse disco, que foi ouvir no rádio essa música tocando, como isso mexia com a sua alma. E como isso foi importante para mim, para os anos que se seguiram dentro da faculdade. Quando eu tive que lidar com a minha professora de português jurídico, que também era uma nazista sem vergonha, mas isso aí é para outras ideias, para outro vídeo. Então é isso que eu gostaria de estar passando para vocês, assim. Eu não quero estar falando aqui sobre
os pontos de vista sobre... Porque para mim não tem nem como eu dar nota. Porque isso é tão bom, é tão grande, é tão importante sobreviver no inferno que não tem nem como eu dar nota. Falar, a nota 10 para mim é pouco disso aqui. Isso aqui, é como eu falei para você, foi o... Ouvir esse disco foi o culto religioso, aliás, é o que muitos professores, muitos literatos falam, que esse disco ele foi estruturado como um culto evangélico. Esse disco, a primeira vez quando eu ouvi ele, esse álbum inteiro, que eu ganhei de presente de aniversário do meu pai, em 1998. A primeira vez que eu ouvi esse CD inteiro, de fio a pavio, de cabo a rabo, eu me senti como se eu estivesse num culto. E no final eu me converti. Não me converti a ser crente, mas eu me converti a ser eu mesmo. A ser negro, periférico, maloqueiro. E ter orgulho disso. E não deixar ninguém me rebaixar por causa disso. Fosse patrão, fosse sogro, fosse parente de namorada, fosse professor de faculdade, fosse juiz, promotor, galera que eu trombo todo dia por causa do meu trampo hoje. Esse disco me converteu para esse sentido. E, bem, eu tô me alongando demais aqui, eu vou parar por aqui. E eu vou deixar o espaço de comentários aberto porque eu quero ouvir a opinião de vocês que vão ver esse vídeo. Ouvir, principalmente essa galera hoje, que é tudo esse nego velho aí, mais ou menos com 30, 40 anos aí, que nem eu. O que vocês sentiram quando ouviram esse disco? E você que é uma molecada mais nova, se quiser saber mais sobre o que era a periferia de São Paulo naquela época, deixa aí nos comentários quais eram as suas dúvidas, quais eram as suas questões, que em breve eu vou estar gravando um vídeo respondendo as questões de vocês. Firmeza? É isso. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Mas o importante é que você deixe a sua opinião. E como eu falei, a parte de comentários aí está aberta. É isso. Fique com Deus. Até a próxima e tchau.